Aí galera, bom dia a todo mundo. A gente vai começar a disciplina de estrutura de dados 2, recomeçá-la de maneira remota. Eu quero dar as boas-vindas aí a todo mundo e espero que todo mundo esteja bem. Passado essa. Não passou ainda, né? Totalmente, mas a gente está começando a voltar ao normal, ou pelo menos tentar. É, Eu esse Dionísio Rubi, que aí é uma outra conta minha que eu coloquei aqui para gravar, tá? Foi um esqueminha aqui que eu fiz para poder gravar do Google Meet, que ele só permite quando é conta é, comercial. É, bom, eu 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 ia falar eu queria ver vocês, né? Mas não sei como é que vocês estão aí, se todo mundo tem webcam, ou a gente pode deixar para depois. O pessoal tá acabando de acordar. É, não sei se vocês já participaram de videoconferência nessa. Eu acredito que sim, pelo menos de alguma com amigos ou algum curso aí. É, mas quem aqui nunca tinha participado pelo Google Meet? Essa é a primeira vez que eu estou participando de uma pelo Google Meet. Eu geralmente uso o Skype ou então o próprio Discord mesmo. Ah, sim. A maioria deles tem o chatzinho também ali, né? Que às vezes é, pra, aí fica aberto aí, o chat fica ali em cima, é, bom, ali em cima do lado direito, né? E ele abre uma coisa lateral e ok. Às vezes é legal. Às vezes é mais rápido falar por aqui, né? Até abrir o microfone, mas vocês estão abertos. É como a ideia é que a gente tente simular uma sala de aula, tá? Eu até comprei o microfone do Silvio Santos aqui. Eu acredito que vocês estão me ouvindo bem, porque no começo, nas primeiras videoaulas que eu botei no YouTube, estava bem baixo e era por causa do headset. E, e fiz um esquema aqui na câmera também, para eu ficar bonitinho. E eu vi que ficar bonitinho, né? É meio pretencioso. Eu vi que é legal vocês verem alguém falando também. E eu vou já projetar aqui as coisas e a minha carinha vai ficar aqui do lado para dar também a sensação de que vocês estão conversando ou tendo uma aula com alguém. Beleza, o áudio está excelente. Vou trocar de navegador aqui, ok. É, alguém aqui está vendo pelo celular, só para eu ter uma ideia de como está? Não? Beleza. É, então, galera, a- o planejamento, eu vou abrir aqui todas as disciplinas. Eu acredito que seja a primeira aula de vocês, né? Está voltando hoje, mas vocês vão ter outras aulas de videoconferência, né? De remota. Talvez agora 10 horas ou à tarde. É, vai começar. Aí o William entrou. É, o, Só uma dúvida aqui: tem alguém que fez a matrícula somente nessa segunda etapa? Que não estava desde o começo do ano? Não? Tava todo mundo lá? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui a frequência. É, Matheus, Felipe. É, parece que ele tá. Tá faltando bem pouquinha gente. E. Ok.
Ah, então, beleza. Deixa eu colocar aqui toda, como eu estava falando, toda disciplina fez um plano específico para o que foi chamado, o que está sendo chamado de é, ERE, né, de ensino remoto emergencial, tá? Deixa eu abrir aqui o plano para mostrar para vocês. Aqui. E como vai ser Beleza. A minha carinha. Quando tem mais gente, eu acredito que eu estou aí embaixo. Mas dá pra ver eu falando ainda. Eu vou dar um zoom aqui. Beleza. É como fosse uma ementa. Na verdade é baseado em cima da ementa, tá? E, e, e aqui eu vou apresentar mais ou menos o que eu estou planejando para passar de conteúdo e a forma de avaliação também, tá? Baseado em cima da ementa aprovada no último PPC, a gente vai ver árvores, RIP, estrutura de dados, na verdade, árvore, vou seguir daqui, árvores, grafos, RIP, estrutura de dados aumentadas aqui, tabela hash. Vão ser basicamente esses quatro tópicos, e a gente vai se aprofundar na primeira avaliação nas árvores, tá? Depois a gente vai ter uma avaliação de grafos e depois uma avaliação do resto. Então vão ser 3 momentos de avaliação, tá? Eu coloquei aqui. São 3 avaliações. Primeira árvore, segunda grafos e terceira o resto do conteúdo. E aqui está a nota de cada uma. E durante o período todo vão ter os exercícios desse conteúdo. Esse modelo, na verdade o presencial também a gente já estava fazendo assim, a gente passa um conteúdo e pede uma atividade, né, para reforçar aquilo. Então a participação também, eu coloquei participação em fóruns, nas aulas de videoconferência. Eu vou fazer meio que a chamada de quem está participando disso aqui, e isso também vai contar assim como um ponto de avaliação, tá? E aqui tem até uma previsão das datas aí possíveis da avaliação, 15 de outubro, então a gente tem basicamente um mês para ver o conteúdo de árvores, depois um mês para ver o de árvores, eu vou ver isso daqui, se vai ser necessário tudo isso, e depois mais um mês para ver o terceiro conteúdo. Então são em 3 meses, um mês para cada tópico, a gente fazer os exercícios, ver o conteúdo e fazer um questionário pelo SIGA avaliativo, tá? É como se fosse uma atividade um pouco mais complexa, mais elaborada, com um horário para começar e um horário para terminar, semelhante a um exercício, mas que eu vou ver também se eu faço alguma provinha pelo URI, né? O odiado por muitos e amado por poucos, o URI aí. Mas não tem como a gente fugir, né? E estrutura de dados, ela é uma disciplina uma das mais importantes, tá, do curso, que te dá uma base que é cobrado em vários momentos da sua vida acadêmica e profissional, tá? Se vocês colocarem no YouTube as entrevistas de empregos no Google, na Amazon, no Facebook, que são questionários, às vezes o cara passa uma questão, você tem que buscar como que eu faço a estrutura, eu resolvo isso daqui com uma árvore binária, eu resolvo isso daqui com uma programação dinâmica. Tem exemplos assim, né? Uma estrutura em RAP ou em hash ou em heap, e você tem que dominar o funcionamento disso daqui. Ok?
beleza, então. Então, e a parte do. Deixa eu ver aqui. Os livros. é, Basicamente eu vou passar o conteúdo, a referência dos livros que eu usei em cada slide, tá? E daí vocês, e quando eu for pedir algum exercício específico, eu informo qual o livro. E eles têm, eu verifiquei que eles têm todos digitalizados, tá? Então a gente não vai ter problema nesse sentido em, em consegui-los. Um aviso aqui, o Google Meet, ele, na versão que ele está agora, né? é, Na verdade eu acho que até 30 de setembro ele fica. Ah, bom, eu acho que depois ele fica somente durante 1 hora e depois você tem que renovar, tem que sair e entrar. Se caso precise fazer isso, a gente faz sem problema nenhum. Galera, oi, desculpa. Só, Oi, oi, eu acho que eu. Acho não. essa tela congelou. Eu deu uma travada no meu computador aqui e eu pensei que ele tinha caído. Deixa eu ver se eu já volto aqui. Eu acho que Voltou. voltou. Olha, eu testei bastante, mas é que na hora do vamos ver mesmo, minha tela tá congelando de novo. Eu acho que é a minha câmera aqui, eu vou até mudar ela, que ela tá caindo. Opa, deixa eu ver aqui. Vou ter que colocar outra câmera. Waiting for connection. Só um momentinho. É assim mesmo, a gente vai regularizando aqui. Por algum motivo deu uma travada, mas voltou. Oi, beleza. Deixa eu ver se eu tô gravando aqui pelo OBS. É, Aí, é, como foi pedido até por alguns alunos, a gente vai fazer nessa primeira aula aqui, uma revisão do que a gente viu até as aulas serem interrompidas, tá? Talvez um pouco mais acelerado, é, porque já foi passado isso e ficou lá no ambiente. E também foi gravado até umas outras videoaulas mais para frente desse conteúdo. Mas a gente vai revisar a parte de conceitos básicos de árvore e daí vem inserção, remoção, busca e os algoritmos que envolvem a árvore de busca binária eu acho que nessa primeira semana, tá? Então, vamos lá. É, Peço que qualquer dúvida vocês parem aí também. E vocês se lembram que a gente começou com esse exemplo? Imagina que queremos buscar um elemento num arranjo e, e a gente tem um array, né, um vetor, que ele tem um conjunto de elementos. No caso aqui, é, ele já está até ordenado, mas ele poderia não estar ordenado, né? Qual é a lógica padrão de buscar alguma coisa num vetor? A gente abre um for, no caso, ou um while, mas aqui um for é mais adequado, que você vai do início da posição 0 até a posição n, e aí você teria que saber o número de elementos, e vai incrementando em 1 e vai buscando se o elemento 15 está no vetor. Vai incrementando
e se encontrar, ele retorna normalmente a posição. Então aqui ele retornaria 0, 1, 2, 3. Ele retornaria o 3, que é a posição do vetor onde o 15 está. Então esse retorno fala que encontrou e você tem acesso ao elemento. Mas se a gente fosse buscar o 16, seguindo a mesma lógica, ele ia percorrer todo o vetor e não ia retornar nada, porque não existe o 16. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma forma de melhorar essa busca, tendo em vista que o vetor está ordenado, né, o arranjo está ordenado? Tem, né, mesmo a gente não estando presencial, eu estou ouvindo vocês. Será que não poderíamos aproveitar o fato do arranjo estar ordenado para isso? Ou seja, como ele está ordenado, a gente sabe que depois do 15, se for alguma coisa diferente de 16, ele não precisa ir para o restante do vetor, né? Então ele iria até o 15, verificaria um elemento ou 15 ou 1, né? Na verdade aqui o 15 não seria essa, a condição de verificação é se o que eu estou verificando é maior do que eu estou procurando. O primeiro maior que ele está procurando, o vetor estando ordenado, ele para, né? Então poderia ter aqui mais 100 mil números, mas ele não iria verificar o vetor todo. Então a gente já ganha um tempo de busca, ele para, ele não perde tempo lá dentro do teu algoritmo. Às vezes você pode fazer uns for, ou laços em geral, né, um laço de repetição, que se você não amarrar bem essas condições de parada, ele é muito custoso, né? E vocês vão ver, principalmente acho que é no semestre, sem ser no próximo, no outro ainda, tem uma disciplina também das mais importantes, que é a complexidade de algoritmos. Eu acho que o nome... Análise de algoritmo. Análise de algoritmo, né? Que vocês vão entrar mais a fundo nisso, mas vocês vão ver essas primeiras análises aqui nessa disciplina, tá? Alguns algoritmos e a diferença dos tempos computacionais e tal. Mas a minha dúvida é, vocês já viram em alguma disciplina anterior a essa daqui, ou no decorrer dos estudos de vocês, como é medido o tempo computacional das coisas, dos algoritmos, no caso? É aquela notação O, né? Isso. Ozão. O Ozão, o Big O, né? Essa é a forma, eles chamam de comportamento assintótico, né? É a forma de você representar o tempo computacional de um algoritmo. E o tempo, quando fala, ele não é contado em milissegundos ou em microsegundos nessa análise, né? Ela é basicamente contado por um período de tempo, como fosse, sei lá, um ciclo na verdade, não é nem um ciclo de clock também, mas é uma interação, um tempo. O tempo T, esse tempo, por exemplo, qual seria o tempo desse algoritmo aqui dessa primeira consulta que a gente fez, né? Mesmo ele resolvendo antes, o Ozão, o Ozão, ele teria que percorrer todos os elementos no pior caso, né? Então também analisado essas estruturas sempre no pior caso, porque qual que seria o melhor caso de uma busca em um vetor? Quando ele achasse ele primeiro. Quando ele achasse de primeira, né? Se o 15 estivesse na primeira posição, o tempo computacional seria O. Ele só teria um acesso à memória e um tempo de busca. Então a gente chama que ele seria um tempo linear de busca, O de 1, tá? A gente vai ter aula mais específica sobre isso, porque você coloca isso daí
num plano cartesiano, onde no y está o tempo e no x é a quantidade de elementos, tá? Normalmente a gente fala que para você saber um tempo de um algoritmo, essa pergunta ela é assim: qual algoritmo é mais rápido? Não. Como o algoritmo, a velocidade ou o tempo computacional cresce em decorrência da entrada de elementos, do número de elementos que ele está analisando, tá? Porque nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, mesmo ele estando na primeira posição ou na última, o tempo computacional real é muito rápido aqui para 7. É meio que seria quase constante para cada um, O de 1 para cada um, porque é muito pouco elemento. Mas se você for aumentando, botar 10, botar 100, botar 1000, 10.000, a cada entrada de elemento, a quantidade de elemento que entra, aí ele vai mudando. E dependendo do algoritmo, ele reage de uma forma. No gráfico, ele vai subindo ali de maneira constante a setinha, ou de maneira linear, ou ele vai escalando e se você botar 10.000 elementos, ele salta muito tempo e fica exponencial, que fala, né? E assim por diante. Então, beleza, a gente está começando a entender o motivo da gente estruturar os elementos de outra maneira para facilitar a recuperação dos elementos, né? Aqui, principalmente, o que facilita é a recuperação, é a busca, né? Então, se ele tiver ordenado, a gente já para, então a gente já buscaria um tanto de elementos a menos, você poderia botar n menos alguma coisa, mas ainda temos um problema. Se o número buscado for maior que todos, nesse nosso caso, mesmo com essa condição de se o elemento analisado é maior do que eu estou buscando, eu paro. Se ele for o último, eu vou ainda buscar todos, né? Então, para resolver isso, existe a busca binária, né? Essa busca que a gente tá fazendo aqui tem um nomezinho para ela, né? Essa busca que a gente fez aqui, qual é mesmo? Sequencial? A busca sequencial, né? Só para a gente lembrar alguns termos aí, tá? Que é importante esses termos. Então, uma alternativa à busca sequencial é a busca binária, uma possível solução. Então, como que seria essa busca binária? A gente parte do meio, ou aqui ele tem bem um meio exato, porque são um número de elementos ímpares. Então fica um número par para um lado, um número par para o outro eu tenho o 15, ele está bem no meio do arranjo. Mas você pode definir, se ele for número par, ele pega o piso da divisão ou o teto da divisão. Normalmente a gente coloca o piso, tá? Se lembra desses conceitos, né? Se não lembrar, a gente faz essa pergunta aí. E daí, basicamente essa é a visão geral. Eu verifico o meio do arranjo. Se não for o que eu estou procurando, no caso aqui, eu acho que eu estou procurando o 31, eu verifico, é maior ou menor do que o elemento que eu estou procurando, é maior ou menor do elemento que eu estou analisando. No caso aqui é maior, 31 é maior que 15. Então eu vou para o lado direito, porque eu sei que está ordenado. O resto do arranjo que sobrou, eu vou para o meio dele e verifico se é maior ou menor. No caso aqui é maior. Eu pego somente os elementos maiores do que eu estou analisando e verifico por último. Não encontrou, acabou, né? Ele do lado um do outro tá nulo, digamos assim. Então não tá. O elemento 31 não existe no meu arranjo. Nesse nosso exemplo, a gente fez quantas buscas, né? Quantas comparações? 1, 2, 3. A gente fez 3. Para um arranjo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente for pegar aqui, ó. Deixa eu. Eu acho que na nossa calculadora do avançado aqui.
na nossa calculadora mesmo do sistema operacional, ele faz. Só pra gente não. Tá, eu acho que tá mostrando a calculadora aí agora na tela. São 7 elementos. Se eu não me engano, eu fiz esse. Eu botei aqui log. Deixa eu ver se ele faz assim. Log de 7. Eu acho que não era assim não. Opa, não é assim não. Deixa eu modificar aqui. Qual que é o log de 7? Na base 2, né? Alguém se lembra? Como que se calcula logaritmo? E por que eu estou falando de logaritmo? Mas como que se calcula? Esqueceram? Você lembra lá que tem o... o deixa eu fazer uma coisa aqui. Board. Deixa eu ver se vai dar certo também. Não testei isso antes. Isso, a Bárbara escreveu. Ah, tá, talvez. Chegamos a ter uma pincelada estruturada do Zoom. A Bárbara escreveu aqui um número que elevado. Como aqui a gente está falando da base 2, né? Normalmente a gente aprende o log na base 10, mas aqui na base 2. É um número elevado. É que eu quero apresentar aqui a telinha. Eu vou fazer assim então, pra ser mais rápido. Abrir aqui no Drive. Um novo desenho. Aí, beleza. Aqui eu consigo. Plano de fundo branco. Entrou Jorge. Ainda não era essa ferramenta que eu queria. Mas eu vou. Depois eu preciso de um quadro branco aqui fácil. Eu tinha baixado um, mas ele tá tapando a minha gravação. Mas eu vou usar ele. Eu tô falando, parece que eu tô falando meio sozinho aqui. E vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas eu acho que agora vai. Deixa eu botar pra filmar essa tela. Que a gente já testa as nossas ferramentas, né? Open board. Não vai dar certo não, depois eu testo isso. Mas lembrando, a gente pega um número que... O 2 elevado a algum número que chegue perto de 7, tá? É que eu queria fazer isso na telinha aqui, não deu certo por enquanto, mas depois já na próxima aula eu ajeito direitinho uma maneira de escrever mais fácil para vocês. E qual que é um número que elevado a 2 chega perto de 7? Ou se aproxima de 7? Tem algumas opções, né? A gente pode fazer assim, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2
dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 8. E então o 7, ele está entre um número entre 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3, correto? Ele não é 3 porque ele é o 7. Então, se você pegar aí uma calculadora que calcula o logaritmo, ele dá ali um 2,80, e tá aí, o William colocou no chat. E aqui a nossa... O nosso... Deixa eu colocar aqui onde estava na apresentação. Aqui. Eu acho que eu consigo escrever aqui. Bom, não. Então, o nosso número de comparações, ele foi 1, 2 e 3. Ele foi próximo aí do log de 7. Então, o tempo computacional, falando bem, adiantando algumas coisas aqui, não é n, é aproximado aí log de n. Na verdade, no pior caso, seria log de n, tá? E na média aí também. Então, por isso que... Aí você pode colocar, se ele tivesse 64 elementos, né? Daí você pega o 64, log de 2 aí, log de n, no caso, log de 64 na base 2, você pode contar quantos elementos ele vai buscar, quantas comparações ele vai fazer, e sempre é nessa média de log de n, né? A busca binária, o tempo computacional é esse. Então, a busca binária é mais eficiente, mas depende de arranjos estáticos. E se tivéssemos uma lista ligada, aqui partindo daquele princípio que a gente viu lá em estrutura de dados 1, arranjos estáticos é que eles eles estão sequencialmente na memória, né? Então você usa a própria memória como estrutura para buscar esses elementos. Você pode até, quando usa ponteiros, a gente está navegando na memória, como se a memória fosse um vetor grande, e você fica iterando na memória, né? Dando saltos, fazendo for dentro da memória, com o ponteiro acessando o elemento com asterisco, ou endereço mais 1, ele pula, né? Dependendo de você estrutura estrutura o tipo de dado, ele pula de 4 bytes, de 8 bytes e por assim por diante. Ou for um SHA, ele pula de 1 em 1, né? Lembrando aí. E aí quando ele é uma lista, se a gente tivesse o arranjo com uma lista ligada, não necessariamente essa estrutura, quando você usa o struct aí para reservar, alocar espaço de memória, ele está sequencial na memória, tá? Ele pode estar fora de ordem. E a ordem a gente traça quando a gente faz a ligação entre as estruturas, entre os nós. Então, será que podemos ter uma estrutura, falando em alocação dinâmica, em uma estrutura dinâmica aí, que nos ajuda nessa tarefa? Aí a resposta é sim. A gente meio que organiza a nossa estrutura facilitando a busca binária, tá? Das buscas mais utilizadas, a mais eficiente é a busca binária, né? Então, por isso que a estrutura foi pensada nesse sentido. Então, aqui, ó, aquele nosso arranjo, a gente pega o meio dele e define esse carinha como se fosse... Aqui eu estou transformando um vetor estático em um vetor dinâmico organizado de uma maneira que facilite a busca binária. E desce com ele, né? E vai estruturando assim, pega o lado direito e acha o meio do lado direito e vai colocando ele dessa maneira aqui, estruturado dessa maneira. Os meios de cada um dos conjuntos que sobra quando você vai dividindo, ele é o caminho, é como se fosse o pai do seu antecessor e do seu
posterior aí, do seu antecessor e do seu próximo. Eu esqueci a palavra aí do diferença do antecessor. E sucessor, caramba, hein? Parece que eu... Beleza, é isso mesmo. E é porque eu fiquei, galera, também 4 meses parado aí também, né? Eu espero que vocês estejam... Não ficaram totalmente parados. Na verdade, eu também não fiquei totalmente. Fiz alguns cursos, mas de dar aula, e é legal que a gente vai acostumando novamente, né? E, ó, então, será que podemos ter uma estrutura dinâmica que nos ajude nessa tarefa? A gente organizou ela nesse esquema de ter um antecessor e um sucessor, e você vai estruturando todas elas aqui. Percebam que cada elemento ele tem duas escolhas, ou ele vai para a direita ou para a esquerda. Quando você estrutura um conjunto de dados assim, ele é chamado de árvore, tá? A gente tem uma raiz e você tem elementos internos que são chamados de nós internos, e você tem os nós que estão na última camada, que eles não têm filhos, eles são chamados de folha. Ok? A gente viu isso só revisando, mas revisando novamente. E em computação, essa estrutura ela não fica invertida dessa maneira, ela fica... você coloca esse esquema como se fosse um diagrama aqui, com o primeiro elemento, a raiz, começando em cima, tá? Só para adiantar uma dúvida aqui, a árvore, o que lembra a árvore aqui também? O que esse carinha aqui lembra? Ter nós, e eu posso chamar ou vértices, e essas ligações de arestas. Quem já viu alguma coisa lá da matemática? Grafos, sim. Isso, é isso mesmo. Só para acalmá-los ou deixarem com alguma dúvida ou agoniados, quem já estudou grafo, a árvore, ela é um grafo, tá? A árvore é um grafo, porque aqui eu tô chamando ela de árvore, ela tá bonitinha assim com umas setinhas, essa daqui tá com uma setinha, então ela é um grafo direcionado ainda, né? Chamado de dígrafo também. E então a árvore, ela é um tipo especial de grafo. Por que a gente começa estudando árvore, então, e a gente não vê grafo primeiro? Porque eu particularmente acho grafo um pouco mais complexo, tanto que tem uma teoria dos grafos, né? Tem uma disciplina específica para isso. E eu acho que dá pra gente introduzir grafo com árvore, tá? Mas a gente vai ver os conceitos básicos lá em grafo também, tá? Então, é um tipo, por que específico de grafo? Porque ele tem regras que a árvore segue. E aqui a gente vai ver algumas dessas regrinhas, tá? Já as definições. Uma árvore é um conjunto de nós consistindo em um nó chamado raiz, abaixo do qual estão as subárvores que compõem essa árvore. Então, uma árvore ela é composta de subárvores, mais a sua raiz. E a definição formal de árvore? Formalmente, definimos uma árvore T, aqui esse T vem de tree, né? Como um conjunto finito de 0 ou mais nós. Então, eu posso ter uma árvore sem nós? Pela definição formal, sim. Como ela é chamada? Árvore vazia. É como se fosse lá o conjunto vazio, que só tem as chavinhas lá, né? Então, se o número de nós for igual a 0, temos uma árvore vazia. Ou, se o número de nós for maior que 0, existe um nó especialmente denominado de raiz, tá? Isso é uma definição que está lá no livro de estrutura de dados e seus algoritmos, mas está em outros livros também, do próprio Cormen, ele define assim. Se o número de nós
for maior que zero, então ele tem duas opções. Existe um nó especialmente denominado de raiz t, e os nós restantes, né, o segundo nó em diante, maior ou igual a formam um M maior ou igual a zero, conjuntos disjuntos de P1, P2 e PM. Né? Cada um desses conjuntos é uma árvore em si, chamada de subárvore de raiz de T, ou simplesmente subárvore. Então, basicamente assim, a árvore, se ela não tiver nenhum nó, é uma árvore vazia. Se ela tiver um nó, ela é uma árvore que ela mesma é a subárvore dela e ela é a raiz. Se ela tiver dois nós, ela tem a raiz e uma subárvore que pode ser esquerda ou direita. E assim por diante, ela vai montando a cada nó que entra, né, elemento que entra, ele vai indo para alguma subárvore da sua raiz. Ok? Então, como eu falei, árvores são um tipo especial de grafo. Qualquer par de vértices, nós, está conectado a apenas uma aresta. Então isso já diferencia do grafo normal, digamos assim. Então você não vai ter um nó ligado a outros outros dois nós você não vai ter um nó ligado a outro nó por duas arestas, tá? É isso que ele está falando aqui. Então, o caminho entre cada um dos nós é somente único. É um grafo conexo, todos os nós estão conectados. Numa árvore, todos os nós estão conectados. Né? No grafo, diferentemente, você pode ter um nó solto lá, ele ainda faz parte daquele grafo. E ele é acíclico, né? Então não possui ciclos. Você não consegue dar uma volta para chegar no mesmo ponto de partida. Tá? Normalmente a árvore você parte de um ponto e vai indo para baixo ou para cima. Você pode subir na árvore. Mas os algoritmos que circundam a estrutura de dados árvore, ela normalmente ela tem esse viés, essa característica de ser de caminho único, assim. Você vai para um rumo e se você quiser voltar, você tem outras maneiras de fazer que ele quebra a característica de algoritmo de árvore. Aqui algumas representações de árvore no nosso dia a dia aí, que vocês já viram em algumas outras disciplinas, ou até mesmo no computador, estudando em outros meios. Aqui, como eu falei, aqui a gente tem uma árvore hierárquica, essa estrutura que eu estou demonstrando até agora. Eu tenho nós ligado por arestas, e ele vai ligando. Aqui a gente está vendo que quando um nó tem somente dois filhos, ele só tem duas escolhas. Né? Na verdade, ele pode ter, né, de 0 a 2 filhos. Então eu chamo de uma árvore binária. Se ele poder ter de 0 a 3 filhos, no máximo 3, é uma árvore ternária. No máximo quaternária. Para não ficar assim, colocando, né, como fosse um ordinal sempre para você falar, você pode falar que ela é uma árvore n-ária. Quando ela pode ter n filhos, tá? Ainda assim é uma árvore, tá? Ela só não é uma árvore binária. Aqui, por exemplo, nos outros diagramas, vocês já viram esse outro diagrama aqui, diagrama de barras, que os capítulos de um livro são formados por árvore. Você parte de um capítulo 1.1, ele pode ter subcapítulos dentro dele. O capítulo 1, no caso, ele pode ter 1.1, 1.2, seriam como filhos do capítulo 1, né? São capítulos, são subcapítulos, né? Ou seções. E aqui também nosso sistema de arquivos do Windows, do Linux, ele é organizado em árvore também, tá? Você tem uma pasta, tem subpastas ali dentro.
Você pode ter um diagrama de inclusão ou diagrama de Venn, né? Que tem conjuntos dentro de conjuntos. É aqui o exemplo C. Então, isso daqui é uma árvore. Qual que é a raiz dessa árvore do conjunto C aqui? A pergunta para vocês. Ah, É o A, né? Na verdade, a resposta estava aqui em cima. Era só para ver se vocês estão acordados ou entendendo o que eu estou falando. Se você for pegar aqui, ó, o A, ele é pai e avô, ele tem relacionamento. Ficou um pouco estranho essa colocação, mas ele tem ligação com todos os outros elementos. Ele diretamente ele tem o C e o e o B como filho, como a gente pode ver aqui na parte hierárquica. O B ele tem outros conjuntos dentro dele, está ligado diretamente a ele, que é o D e o E. Então essa representação do C é a mesma dessa do A. E é a mesma dessa do diagrama de barras aqui. Na verdade, todos é a mesma representação, né? E aqui você pode ter um conjunto aninhado. O que representa esse aninhamento aqui? O que lembra isso daqui para vocês? A gente estuda lá em álgebra. Uma expressão matemática, isso mesmo. Aqui você pode representar uma equação, né, dessa maneira, ou uma expressão matemática mesmo, tipo 2 mais C vezes, no caso 2 mais C, 2 mais 3 vezes 4 mais 50 dividido por, né, 2 de novo, e na própria equação ela forma uma árvore com a precedência dos operadores, né? Então ela tem uma estrutura ali por trás, ela tem uma árvore ali por trás. E aqui o conjunto mais específico de capítulos também, por níveis. Então, tudo isso é árvore? Sim, a gente talvez não sabia, mas agora a gente tá começando a enxergar o mundo como estrutura de dados, que é dos objetivos dessa disciplina. E é interessante, eu acho muito interessante na matemática, que esses conceitos vieram da matemática, tá? Que eles conseguem observar e dar nome às coisas que a gente nem imagina, né? E fica mais fácil depois para você tratar isso, é por isso desses nomes, né? Desses conceitos. Então, a gente já viu o conceito de raiz, de subárvore, né? E agora o conceito de grau. O número de subárvores de cada nó é chamado de grau desse nó. No nosso exemplo, ao lado todo nó tem grau 2, exceto as folhas, que tem grau 0. Então, todo nó tem no máximo 2 subárvores ligadas a ele, numa árvore binária, no exemplo que a gente está vendo aqui, né? Então, eu poderia ter um nó aqui com somente uma ligação. Se a gente excluísse o número 12 daqui, o 8 ele só teria uma ligação. Então, o grau dele seria 1. Qual é o grau do 15? 2. O 8, nesse nosso exemplo aqui, é 2 também. O 23 é 2 e as folhas ela tem grau 0. Aí você já começa a imaginar formas de implementar isso para perguntar para o nó. Será que esse nó é uma folha? Qual que seria a pergunta que eu teria que fazer? Se ele tem filhos, né? Outros nós ligados a ele, se ele tem filhos, isso mesmo. Se o nó não tiver nenhum filho de um lado nem de outro, ele é uma folha. E isso é importante para saber que você chegou no final, pelo menos de uma parte, né, daquela estrutura, para você voltar ou tomar alguma outra decisão. Quando a gente faz algum percurso, a gente usa esses. E aqui descendentes, né? Nós abaixo de um determinado nó são seus descendentes. Então, os descendentes de 8 é o 2 e o 12.
Os descendentes de 15 são todos os demais, tá? Eles têm níveis de nomenclatura diferente. Os filhos de 15 são 8 e 23. E depois o 2 e o 12 são netos. E depois você vai colocando isso de para baixo, assim, né? Você não fala que o filho de 2 seria tataraneto, que também não é comum fazer isso. Mas falar que ele é neto e filho e pai, né? Aqui a gente tem os ascendentes. O pai do 8 é o 15, tá? Outro conceito. Nível. O nível do nó raiz é 0. Então ele está no primeiro nível da árvore. No nível 0, né? Ele começa a contar da forma computacional, como a gente conta. Os outros, a partir daí você vai tendo níveis na árvore. Isso daqui ele é muito utilizado quando você quiser ter uma árvore de poucos níveis. Ela tem pouco custo computacional, tá? Uma árvore com muitos níveis, a busca dela tende a ficar mais custosa. Então a ideia é que você organize a sua estrutura, que a árvore fique com um nível, com menos nível, ou a gente chama na verdade a altura da árvore, tá? Como eu já vi aqui, como eu já mostrei aqui. Vocês depois vão reler, estudar isso daqui e fazer os exercícios para consolidar, tá? A altura da árvore. A altura de um nó, na verdade, é o comprimento do caminho mais longo até uma folha. Então daí a gente ter aquela ideia de como saber que o nó é uma folha, quando ele não tem filhos. Então eu vou buscando ele, eu parto de um nó e vou buscando ele para o lado esquerdo e para o lado direito, e vou fazendo de alguma maneira em que retorne um número de quantidade de filhos para eu saber a altura. No caso, ó, a altura dessa árvore, como ela é bonitinha assim, a gente fala que ela também está balanceada, né, e bem e completa. O nó 15 ele tem altura 2. Por quê? Porque ele tem do lado esquerdo ele tem 2 filhos no máximo, 2 nós, quer dizer, e também do lado direito. Todos estão no mesmo nível aqui, né? Os nós folhas estão todos no mesmo nível. Então, a altura do nó raiz é a distância do nó até uma folha. Na verdade, a altura de qualquer nó é a distância entre ele e a folha mais distante dele. O que é isso? Se eu tiver aqui no nó 23, no nó 8, a altura dele é 1, porque o acesso dele a uma folha é somente um passo. Se eu tiver um filho de 12, a altura do 8 vai mudar, porque ele faz 1, 2 até alcançar a folha mais distante, mesmo a folha mais próxima dele sendo o 2. Vocês estão entendendo, né? Eu estou falando aqui, então percebo que a busca para saber a altura de um nó ela não é tão simples, ela não para na primeira folha, ela tem que buscar para ter certeza que não tem mais folhas. Vale notar que a árvore é percorrida da raiz até as folhas. E a gente vai ver a implementação disso, vocês vão ver que é bem interessante. O exemplo que eu acabei de falar é esse daqui, ó. Nem sempre a árvore estará perfeitamente balanceada. Ainda assim, as definições de altura, nível, se mantêm, né? Elas valem. Então, aqui, mesmo eu tendo folhas com 1, 2, eu tenho que buscar para saber a folha mais distante de um nó. Então a altura da raiz ela muda se ele tiver o 2 tivesse um filho para 3 no caso aqui, tá? Aqui ele estava à altura 2, aqui ele tem altura 3. Ok? Daí tem as alturas todas se modificam, ó. Né? Ela é meio que recalculada. Onde que eu uso isso aqui?
quando eu for trabalhar com árvores balanceadas, né? A gente... o que é árvore balanceada? Você vai inserindo elementos e ele vai se autorregulando para a árvore ficar sempre com o mínimo o mínimo de elementos. Deixa eu pegar aqui um papel. Porque não vai... Descendo meu microfone aqui. Oi, pessoal, voltei aqui. Vou tentar fazer um esqueminha aqui, só para mostrar as coisas mais fáceis para vocês. Talvez eu arranje até uma câmera. Mas assim, ó, perceba que a gente coloca um elemento. Beleza. Se eu posso ter uma árvore que vai... Eu vou colocando outro elemento, outro elemento, outro elemento. E a árvore, ela pode ficar assim. O que que lembra isso daqui? Coloquem aí no chat, só pra eu... O que é isso daqui? Parece uma lista. É uma lista encadeada. É isso mesmo. Se você não cuidar da tua árvore, ela fica degenerada. Isso acontece quando vocês tiverem filhos, né? Olha, tem tudo a ver, né? Se você não cuidar do teu filho, ele pode se perder na vida. Então, isso daqui é uma árvore muito ruim, né? Uma árvore que não fez o ProErd. Você tem que balancear a árvore de uma maneira para ela ficar... Porque assim, qual é o tempo computacional dessa árvore aqui? Ela é o tempo computacional N. Todos os elementos da árvore, para eu ter certeza que ela... que está na minha árvore, eu tenho que percorrer todos. Então, se eu fizer de uma maneira aqui, ó, aqui por exemplo, eu vou dar números aqui para essa árvore. 10, 8, 6 e 4. Essa daqui é uma árvore que ela está indo, né, pro lado... Eu não sei se o lado está certo aí para vocês, mas ela está pendendo para o lado esquerdo. E dá para fazer uma maneira de eu inserir os elementos nessa ordem e ela vai ficando... ela iria ficar assim. 6, 8. Ela ainda não ia ficar tão boa porque os elementos que eu escolhi aqui, ela iria ficar assim, ó, um pouquinho melhor. É porque como ela só tem 4 elementos, qual é o log de 4? Eu preciso de no máximo 2 acessos para acessar qualquer elemento, ó. Se eu estiver buscando o 10, ele faz 1, 2. Se eu estiver buscando o 8, ele faz 1. Se eu estiver buscando o 4, ele faz 1. Se eu estiver buscando o 6, ele já me retorna. Aqui, ó, se eu estiver buscando o 4, dessa maneira, era 1, 2, 3. Então ele não é log. Percebam que ele não é log, porque o log de 4 é 2. Eu tô falando, parece meio emocionado até, né? Cara, o log... Não, mas é isso, vocês entenderam. Agora as coisas vão começando a se encaixar, né? Você precisa organizar a tua árvore, até mesmo ela sendo na estrutura de árvore,
mas a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Aqui, por enquanto, são os conceitos iniciais. Então, uma função não recebe uma árvore, ela recebe o endereço de um nó, raiz. Quando a gente for programar as nossas árvores, a gente sempre trabalha com o endereço da memória da raiz, para poder decidir se eu vou pro lado esquerdo, pro lado direito, né, e assim por diante. Outro conceito, então a gente já viu aqui mais 3 outros conceitos. Eu estou colocando aqui a da profundidade. A profundidade de um nó é a distância da raiz até esse nó. Então a profundidade do 15 é 0, porque para eu partir do 15 e chegar na raiz, eu não vou para nenhum lugar. Eu não somo nenhum contador. É 0. A profundidade do 8. Do 8 até chegar na raiz, eu dou um passo. Do 12, eu dou 1, 2. Então, ele é semelhante ao quê? Ao nível, né? Então, é só mais um nomezinho para complicar. Então, uma árvore binária é uma árvore em que abaixo de cada nó existem no máximo 2 subárvores. Uma árvore binária é uma árvore em que abaixo de cada nó existem no máximo 2 subárvores. Como eu falei, no máximo ele vai ter 0, 1 ou 2 descendentes. 0, 1 ou 2 descendentes. Como representamos computacionalmente uma árvore binária? Unindo nós. A gente já estudou lista ligada aí, é semelhante. Só que com regras. E como representamos nós? O nó aqui em C, né? E até em outras linguagens também, mas a gente vai ver aqui o código em C, né? Você representa com ponteiros, tá? Então, você cria uma estrutura que armazena um conteúdo. Esse conteúdo pode ser qualquer coisa, pode ser um inteiro, uma palavra, pode ser uma imagem, pode ser um outro endereço de memória. E você tem 2 ponteiros que vai aqui, ó, uma árvore binária, tá? A gente vai começar com árvores binárias. E você tem 2 ponteiros, um para a subárvore à esquerda e outro para a subárvore à direita. Então ele já muda aí um pouco da lista ligada, que a estrutura... na verdade, se fosse uma lista duplamente ligada, é semelhante ainda, tá? Mas com a regrinha que você só vai para um caminho, um ou outro caminho, você não fica voltando. Além de um campo para a chave de dados. E aqui um exemplo de código, tá? Você cria uma struct, a gente denomina ela nó, ela vai ter aqui, no nosso caso, um inteiro. Esse tipo de dado pode ser qualquer coisa, mas a gente vai trabalhar com inteiros para facilitar, por enquanto. Depois dos exercícios a gente pede outras coisas. E você tem 2 ponteiros do tipo struct para os outros, o nó do lado esquerdo e o nó do lado direito. Beleza? Essa estrutura é a estrutura básica de um nó. Aí a gente define, aqui ele foi definido com point. Eu mudei esse códigozinho no final, tá? Depois eu vou mostrar aqui, mas aqui foi da referência que eu peguei, ele implementou dessa maneira. Árvore binária de busca. É a nossa próxima aula. 9h33. A nossa aula, teoricamente, acaba 10 horas, né? Mas eu quero saber de vocês se tá tudo ok. Alguém aí dormiu? Tudo ok. Porque então daria, eu acho que ainda pra gente pegar alguns minutinhos e continuar aqui na árvore de busca binária. Beleza, então a gente vai continuar aqui na árvore de busca binária, tá? Só para aproveitar o tempo ao máximo. Que o conteúdo é grande. Então, eu vou abrir aqui a segunda aula. Ó, árvore de busca binária.
E daí a gente já continua na quinta o resto e a gente faz os exercícios. Normalmente vai ser assim, aula bastante. E a gente deixa a quinta para implementar as coisas, tá? Mais prática e tal. Beleza. Olha, aquela hora eu não estava fazendo da maneira correta. Acho que agora que ficou melhor. Então, árvore binária a gente acabou de ver, eu vou até passar isso daqui, mas a regra da árvore de busca binária, chamada de ABB ou... Estão me ligando aqui, rapidinho. Por isso que eu travei. Não vou atender. Espero que eu volte aí. Beleza, voltou. Eu estou usando o meu celular como webcam. Porque ele é mais... A webcam dele, né? A câmera é melhor. Ok, deixa eu verificar aqui. Ok. Então, uma árvore binária de busca é uma árvore binária em que cada nó, todos os registros com chaves menores que este nó estão na subárvore à esquerda, enquanto que os registros com chaves maiores estão na subárvore à direita. A gente já tinha visto isso, eu estava mantendo esse padrão, mas é que uma árvore binária somente pode não seguir isso. Ela poderia ter o 2 aqui na frente e o 15 à esquerda do 2, tá? Só que a gente, quando vê isso, até dá uma estranhada. Porque o padrão é que você siga essas regras aqui. Nossa árvore binária de busca, veremos o seguinte: a inicialização dela, aqui já é mais a implementação, tá? E a inserção de um elemento. Então, aqui tem um código. Esse código a gente vai até mudar isso daqui na próxima aula. Mas eu quero só passar a lógica do algoritmo. Para representar uma nossa árvore, precisamos tão somente do endereço do nó raiz. E para a inicialização, a nossa árvore basta retornarmos null. Aqui é uma maneira. Você pode botar isso numa função. Quando você cria um nó, você aponta ele para um endereço, né? E quando você inicia uma árvore, você aponta esse endereço para null. Quando você vai inserindo elemento, ele vai criando endereços na memória e meio que ligando os nós, né? Vamos supor que não permitirmos duplicação de chaves. Aqui é uma regra que numa árvore binária você pode definir se ele tiver elementos repetidos, ele vai para onde, né? Porque até agora a gente viu elementos que eram todos diferentes. Mas se você inserir um novo elemento, você pode falar: esse elemento já está na árvore e não aceita elementos repetidos. Ou você pode colocar ele para a esquerda ou para a direita, tá? Definir uma regra. Normalmente ele cai para a esquerda, um elemento repetido. No nosso caso, não vai ter elementos repetidos. A gente vai facilitar a nossa vida. Então a inserção, qual é a ideia do algoritmo? No caso, eu vou inserir um elemento numa árvore já existente. Então eu vou inserir o elemento 10. Qual é o que eu tenho que explicar para o computador? O 10 é maior ou menor que 15, que é a raiz da nossa... Não precisa a gente fazer essas duas comparações, né? Basta a gente comparar se ele é menor, se não ele é maior. Então eu comparo, o 10 é menor que 15? Sim. Então ele vai para a esquerda. Aí eu comparo, o 10 é menor que 8? Não. Então ele vai para a direita. O 10 é menor que 12? Sim. Então eu crio um espaço, se ele não existir, e coloco o 10 ali. Como o 12 não tem filhos, o 10 entra como filho à esquerda do 12. E inserimos o 10. Simples assim. A inserção, a gente faz essa comparação e joga ela recursivamente para um lado ou para o outro.
Então o algoritmo, se a raiz for null, inserimos lá. Se não, se a chave do elemento a ser inserido for menor que a raiz, inserimos na subárvore à esquerda. A gente chama a função de inserir recursivamente, tá? Então, tem um caso base. Se fugir daquele caso base, qual é o caso base? Se o que eu estou analisando é nulo. Se ele for nulo, eu entro ali. Se não, é porque existe um elemento. Então eu vou para a esquerda desse elemento ou à direita. E ele fica mais ou menos assim. Se a raiz for null, inserimos lá. Se não, se a chave do elemento a ser inserido for menor que a raiz, insere na subárvore à esquerda ou subárvore à direita. É legal que a gente coloca o código do jeito que a gente implementou, né? Aqui o código já está em C, então eu passo a raiz e o elemento que eu quero inserir. Esse point eu mudei, tá? Eu vou já mudar, tá me incomodando esse point, a gente vai já implementar. Mas na verdade a gente vai implementar na próxima aula. Já estou passando aqui para vocês escreverem e testarem o código em casa. O código que está no código do slide aí. Mas só para a gente ver, a raiz é nula, ou seja, é uma árvore vazia, não tem elementos, então coloca o nó que você está querendo inserir lá, né? E retorna o próprio nó. E aqui a gente já vê que a gente vai implementar esse código atualizando sempre a raiz, né? Vocês vão já entender isso. Se a raiz não for nula, então eu vou para a segunda linha. Isso daqui ele deu negativo. O nó chave que eu estou analisando, que eu estou querendo inserir, na verdade, é menor que a raiz, foi o que a gente fez. Se for positivo isso, for true, a gente atualiza a árvore esquerda do nó raiz. E chama ou adiciona recursivamente. Ó. Passa o nó esquerdo e o nó que eu quero inserir para essa mesma função. E ele vai fazendo isso até cair no caso base de tudo, até ir retornando. A nossa função recursiva ela vai retornando até ela sair dessa parte recursiva e retornar o nó raiz original para onde eu chamei primeiro, né? É isso aí mesmo. Ou ele vai para o lado esquerdo ou para o lado direito. É simples assim. E como usamos isso no código? Note que o nó já está alocado na memória. Aqui lá no main que eu falei para vocês, ele está alocado, inicializa uma estrutura daquela que a gente viu, com um inteiro e os nós. Você aponta isso para... você cria um ponteiro e inicia ele apontando para null. E depois você vai atualizando esse nó raiz, tá? Sempre igualando ele. Precisamos antes de uma função para alocar o nó. Então você cria um nó. Fiz um barulhinho aqui. Será que alguém quis entrar? Deixa eu ver aqui. Não. Não sei. Ah, esse barulho é do WhatsApp. Beleza, desculpa. Deixa eu voltar. Precisamos antes de uma função para alocar o nó. Que você cria a estrutura desse nó. E cria espaço na memória. Opa, eu não tá mostrando, né? Ah, eu tô travado. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Eu travei aí. Mas beleza. Vamos já terminar. Então, a gente cria o nó, aloca a memória. O nó do lado esquerdo a gente aponta para nulo. E o nó do lado direito a gente aponta para nulo. E o elemento chave do nó, a gente coloca o valor dele lá e retorna essa função cria nó.
umas travadas aqui, galera. Bom, mas ok. A gente vai continuar na próxima aula. É, Deixa eu voltar aqui. A gente vai continuar na próxima aula. E vai implementar daí, tá? Todo mundo já está instalado aí o CodeBlocks. E só uma regrinha a gente vai compilar na mão, tá? Quem utiliza o Windows, treine aí a compilação com no Ubuntu. Eu uso aqui o GCC, né? Não gosto do CodeBlocks, porque... Não vamos usar o CodeBlocks. Vamos aprender a compilar na unha. Aprender não, vocês já sabem, eu já tinha falado isso nas primeiras aulas. Mas é só para não dar erro, não dar divergência de código quando eu for corrigir e tentar rodar ele aqui no meu computador, tá? E até para a gente treinar também um certo... E a gente no Visual Studio, eu gosto muito do Visual Studio Code, né? do VS Code. A gente consegue colocar um terminal lá dentro e você compila ali rapidinho, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Deixa eu só anotar os nomes de quem veio aqui. Eu vou dar até uma chamada aqui, tá? No Siga, né, para valorizar quem acordou 8 horas, 8h30. Fazer aqui no diário eletrônico a frequência. O bom disso daqui é que é só tirar um print, que depois eu lanço lá. Beleza, tirei. Galera, alguma dúvida? Se não, espero que todos estejam felizes com o retorno das aulas, mesmo seja remoto. A gente vai tentar manter o nível de como fosse uma aula presencial, tá? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes o computador é ruim, a internet é ruim, né? A gente viu aqui que travou um momento aqui a apresentação, mas eu acho que espero que não vai ter prejuízo para ninguém, tá? De aprender o conteúdo. Isso vai depender, passar o conteúdo dessa maneira, a gente vai ter as aulas aqui e tal. Essa aula está sendo gravada, depois eu vou colocar a aula lá no Siga, né? Para poder assistir o link. Mas o que vale mesmo é fazer os exercícios, tá? Então eu conto muito com os exercícios, as atividades, que é o que vai reforçar vocês a assimilarem esse conteúdo. Ele começa assim mais facilzinho e depois ele vai complicando bem, tá? Então beleza. Desejo aí um bom dia para vocês. Até quinta. Quinta a gente já coloca mais a mão na massa e já faz uns exercícios práticos. Até quinta então, galera. Abraços.